E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como um trader deve se preparar para suas operações no dia seguinte. Muita gente me pergunta sobre isso, como eu me preparo, o que eu faço, enfim. Eu acho que é uma dúvida, muito recorrente na maior parte dos traders aí que está tentando ganhar dinheiro de forma consistente. Então eu vou falar um pouco sobre como é essa minha primeira análise, tudo que eu faço no começo do dia, para você entender mais ou menos como você também pode aplicar isso no seu dia a dia, beleza? Antes de começar, eu só queria te perguntar uma coisa, e eu queria que você respondesse essa pergunta aqui nos comentários do vídeo. Como é que você se prepara atualmente? Quais sites você lê? Como é a sua rotina de manhã? O que você faz? Comenta aqui, compartilha comigo, assim a gente pode conversar um pouco. Além disso, se inscreva no canal e ative as notificações. É muito importante isso. Muita gente vem até o vídeo, assiste, aprende e não se inscreve no canal. Então se inscreva no canal e mais importante do que isso, ative as notificações. Assim esse vídeo pode chegar para muito mais gente. Então se você ativa as notificações, você sempre recebe o alerta de novos vídeos. Isso ajuda o canal. Então vai lá, ative as notificações, se inscreva no canal, dê um like e responde para mim essa pergunta que eu te fiz. Além disso, aqui na descrição do vídeo tem vários links importantes, como dos sites que eu vou te mostrar durante o vídeo, da corretora que eu utilizo, enfim, tem várias coisas importantes que você pode utilizar e que vão te ajudar no seu dia a dia, beleza? Então dá uma olhada na descrição do vídeo porque ela é super importante. Agora falando sobre o vídeo de hoje, eu acho que a primeira parte do meu dia, que é a parte mais importante, na verdade ela começa no dia anterior, que é entender todas as notícias que saíram ao longo do dia e como que o mercado se movimentou. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que pensar no mercado financeiro como uma timeline eterna, uma coisa que nunca para. Então, você saber o que aconteceu durante o dia, qual era o sentimento do mercado quando ele começou e quando ele terminou, tudo que realmente rolou ao longo do dia de hoje, para que amanhã você entenda provavelmente o que deve acontecer, é uma coisa importante. Não que você vai conseguir, através disso, saber o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer no mercado. Nem eu, nem ninguém. Isso é impossível de prever. Mas você consegue entender mais ou menos o ânimo do mercado. Se ele está otimista, se ele está pessimista em relação ao ativo, por exemplo, no Forex, ou qualquer outro ativo que você opera, é importante você entender mais ou menos qual é o sentimento do mercado. Então, a primeira coisa que eu faço é entender tudo que saiu no dia anterior e como o mercado mais ou menos reagiu a todas essas notícias. Se eu estiver operando é muito mais fácil, afinal de contas eu estava operando, mas eu sempre tento dar uma lida nas notícias do dia anterior. Então tudo que está ali de novidades, curiosidades, enfim, tudo que está saindo de notícias no investing.com é o site que eu utilizo. Eu vou te mostrar alguns sites aqui, esse daqui é o Forex Factory, mas o site do investing.com é um site muito legal, então eu venho aqui, você pode usar ele em português, tá? Não se preocupe. Eu venho aqui e olho todas as notícias do investing.com, as mais populares, as notícias de Forex. Eu tento dar uma olhada aqui em tudo que está saindo para entender o que o mercado está, o que está acontecendo basicamente no mercado e o que está rolando, beleza? Segundo, calendário econômico, que já é também isso daqui que eu estou mostrando para vocês. O calendário econômico ele é muito importante porque ele me mostra tudo que vai sair ao longo da manhã, ao longo da tarde, ao longo da noite, para cada economia e para cada moeda, no meu caso que eu opero Forex. Então, para mim é muito importante essa questão do calendário econômico, entender o que vai sair ao longo do dia, quais são os horários, porque o mercado ele é feito de momento. Eu estou fazendo o New Trader Pro agora, que é o nosso curso mais avançado, e eu tenho batido muito nessa tecla. Os traders, eles confundem as coisas, eles acham que dá para ganhar dinheiro o dia inteiro seguindo a mesma estratégia, a mesma abordagem. Isso não existe em nenhum mercado. Então existem momentos que o mercado vai ter mais volume, que ele vai ter mais volatilidade, ele vai ter mais tendência. Existem momentos que o mercado vai ter menos volume, menos volatilidade e menos tendência. Então você entender todo o calendário econômico e entender quando os grandes investidores vão tomar suas decisões, então o que eles estão esperando ao longo daquele dia para tomar suas decisões de compra ou de venda em relação a um determinado ativo é fundamental. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado todo vai ficar naquele compasso de espera para que eles possam tomar uma decisão de compra ou de venda do dólar, das ações e de todo o resto. Isso daí é uma questão de macroeconomia, enfim, você tem que entender uma série de coisas para perceber por que os investidores compram ou vendem um determinado ativo de acordo com a taxa de juros daquele país. Mas, no final das contas, para agora, o que fica de lição a galera vai esperar aquela decisão para comprar ou vender um determinado ativo com força, para sair comprando realmente ou vendendo aquele ativo. Então não adianta você querer se antecipar a essa decisão, você tem que ir junto. Então você tem que saber tudo que está saindo para você saber os melhores momentos de se operar também. Então isso é fundamental. O calendário econômico para mim é fundamental. Existem dois calendários aqui que você pode usar. O do investing.com é muito bom. Ele tem a versão em português aqui, como falei, do Brasil também, se você quiser. E no Forex, a gente tem o Forex Factory, que também tem um calendário muito legal.
O Forex Factory, ele tem notícias que às vezes não saem no investing.com e ele tem um calendário econômico muito legal. Eu gosto muito aqui, sempre falando a volatilidade daquela notícia, qual que é a volatilidade esperada, enfim, tudo que pode acontecer. Eu sugiro que você leia essas notícias, você sempre entre aqui para entender. Muita gente me pergunta sobre isso. Como que eu sei se uma notícia vai fazer o mercado subir ou descer? Não tem como você saber isso. Ninguém sabe se o mercado vai subir ou descer de acordo com uma notícia. O que você pode fazer é entender o que aquela notícia representa e saber qual a volatilidade esperada do mercado a partir daquela divulgação. Beleza? Então não tente saber o que vai acontecer no mercado, porque isso é impossível. Ninguém sabe o que vai acontecer depois de uma determinada notícia. Às vezes você acha, essa notícia é muito positiva para o mercado cai. Ele já subiu no boato, então ele já subiu antes da notícia sair. Quando a notícia sai, ele cai. Às vezes você acha que aquela notícia vai ser muito ruim para o mercado. Vamos imaginar, o balanço de uma empresa veio horrível, horrível. Fala, nossa, agora o mercado vai despencar, essas ações vão despencar. E elas sobem, por quê? Os investidores estavam esperando algo muito pior. Então não dá para você saber o que vai acontecer a partir de uma determinada notícia. Você tem que esperar. Então não adianta você querer operar, enfim, sem saber qual é aquele momento do mercado. Eu estou comprando e vendendo suporte e resistência. Você tem que fazer isso no momento que o mercado está derivando. Não adianta você querer fazer isso no mercado em tendência. Eu quero fazer compra e venda em topos e fundos. Beleza, você tem que fazer isso quando o mercado está em tendência, não quando ele está derivando. Então você tem que saber quais são as notícias, como o mercado provavelmente vai se comportar ao longo do dia para que você possa realmente utilizar a estratégia certa no momento certo. Fechou? Então isso é uma coisa que eu sempre faço. Além disso, eu gosto muito de ver essa notícia aqui, ó, cara. Isso daqui é na verdade, uma notícia criada pelo investing.com. 5 coisas que vão, enfim, para saber em relação ao mercado amanhã, na quinta-feira, na sexta-feira, tudo depende do dia. Então todo dia eles fazem esse resuminho e eles falam quais são os principais drivers do mercado para o dia seguinte. É uma notícia bem legal, porque ela te ajuda a saber quais são realmente as questões fundamentais em termos de divulgação para o dia seguinte. Qual que é a perspectiva do mercado, o que está acontecendo. Às vezes você tem coisas imprevisíveis. Por exemplo, essa semana existia lá todo o calendário econômico, a gente sabia mais ou menos tudo o que ia sair, e de repente saiu uma divulgação de uma empresa lá nos Estados Unidos falando sobre a reeleição do Trump, que ela não era tão certa assim. Cara, isso era totalmente inesperado, ninguém imaginava que essa notícia ia sair e que ela ia impactar o mercado do jeito que ela impactou. O mercado saiu disparando e de repente despencando, enfim, dependendo de cada ativo, e ninguém esperava muito isso. Ninguém esperava essa notícia. Então existem coisas imprevisíveis que vão sair. O coronavírus, rolou também, infelizmente, aquela doença que veio, enfim, da China. Cara, isso trouxe o quê? Um pessimismo muito grande para o mercado, uma perspectiva muito ruim. Então, você consegue perceber que aquilo era uma coisa totalmente inesperada. E no final das contas tem toda uma questão muito mais ampla, que é como é a sua rotina, ao longo da sua manhã. Eu, por exemplo, eu não vou falar para vocês que eu acordo super cedo, que eu faço uma malhação, que eu, enfim, medito, respiro. Não, eu, sinceramente, eu acordo, tomo água, subo pro meu escritório e abro o computador. Eu não tomo nem café normalmente, assim, nem como nada e tal, mas essa é a minha rotina. Eu não posso falar para você que é a rotina mais adequada, que é boa, que é ruim. É saudável para mim, porque depois eu tomo um café da manhã saudável e tal. Eu gosto de fazer as coisas assim, mais rápido, mais direto. Eu vejo que as pessoas, elas tentam criar tipo uma coisa assim, sou eu contra o mercado, aquela luta, eu preciso, nossa, tá 100% focado e tal. Cara, no final das contas, sinceramente, ser trader é mais simples do que isso de verdade. Você tem uma rotina. Como que é a sua rotina? Você tem que tomar suas decisões de acordo com uma estratégia. Então você tem lá mais ou menos o que funciona para você, você está percebendo que aquilo funciona, você vai operar usando aquela estratégia. Você não tem que pensar você contra o mercado, você contra os outros, você contra ninguém, cara. Isso só traz sentimentos ruins. Isso daí é uma viagem que a galera cria e fala, não, sou eu contra... Não é você contra ninguém, é seu trabalho. Como qualquer outro trabalho. Seu amigo que vai lá todos os dias e tem que fazer um relatório de manhã para enviar por e-mail para o chefe dele. É a mesma coisa. Você chega, abre o computador, encontra uma boa oportunidade, entra na oportunidade, deu certo, deu errado, acabou, vamos para outro dia. As coisas, elas são muito mais rotineiras do que uma grande emoção, uma grande montanha-russa de altos e baixos, enfim, você tem altos e baixos porque você perde e ganha dinheiro, mas, cara, não é... Se você está vivendo essas grandes emoções, provavelmente você não está fazendo as coisas muito certo, porque para se tornar consistente, você tem que ter uma rotina de operações, você tem que ter ali as coisas sendo seguidas de uma determinada forma,
E claro, você vai perder e vai ganhar. Às vezes vai dar tudo errado, muito errado. Mas num mês, uma semana, sei lá, mas o que você tem que fazer é trabalhar de uma forma bem pragmática e bem disciplinada, fazendo mais ou menos as coisas da mesma forma. Eu não tenho todas essas emoções de eu contra o mundo, cara, isso aí é uma viagem, não tem nada a ver. É você fazendo o seu trabalho, que é operar no mercado, encontrar bons pontos de entrada para um determinado ativo. Ponto. Tá? Eu acho que uma dica bem importante para te dar é em relação aos gráficos, tomar cuidado com os movimentos diários. Então, por exemplo, se você está percebendo que um determinado ativo está chegando muito próximo de um suporte, ou muito próximo de uma resistência, né, e você está vendo que, enfim, esses pontos aqui são pontos-chave para o mercado, esses dois pontos aqui que a gente traçou, e, enfim, que o mercado está chegando mais ou menos nessa faixa de preço, eu acho que vale a pena você tomar cuidado com as suas operações. É uma coisa que, enfim, eu tento sempre alertar as pessoas. Por quê? Porque você nessas faixas de preço, naturalmente, você vai ter compradores e vendedores querendo se posicionar, né? Tá todo mundo, não acha que você é o único que está vendo esse suporte, essa resistência. O mercado inteiro está vendo, o mundo inteiro está vendo, são milhões de pessoas vendo esse mesmo gráfico, esse mesmo nível de preço. Então, provavelmente você vai ter uma disputa mais forte ali. Então, tome cuidado com esses pontos. Eu acho que são pontos que dá para você ganhar dinheiro de uma outra forma. A gente tem até um vídeo aqui no YouTube falando sobre esse tipo de estratégia para você ganhar dinheiro com esse tipo de situação, mas de maneira geral, se você puder ficar fora dessas faixas de preço e encontrar ativos que eles estão ali no meio do caminho, então você consegue desenhar melhor uma perspectiva sobre, dá para o mercado subir até ali, cair até ali, eu acho que é mais fácil, tá? Porque nessa região aqui com certeza vai ter briga. Ver as notícias que vão sair, entender mais ou menos o que está acontecendo no mercado aquela semana, por que está acontecendo, o mercado está otimista, está pessimista, quando um ativo sobe ou desce por causa do otimismo ou pessimismo do mercado. Por exemplo, o franco suíço e o ien são ativos que são considerados portos seguros do mundo, então eles vão subir quando o mercado está pessimista, o dólar, o euro vão agir de outra forma, vão trabalhar de outra forma, o Brexit, não sei o que. Então você entender, né, tudo o que está acontecendo, você entender quais são as perspectivas, as tendências dos principais ativos do mundo, para que você possa mais ou menos saber, tá, é mais ou menos por aqui que as coisas estão indo, é essa perspectiva para essa semana, para esse dia, o que vai sair hoje, e aí você tomar suas decisões de acordo com a sua estratégia, sabendo todo esse background, sabendo tudo o que está acontecendo. Não pensar muito e racionalizar muito sobre as coisas, porque você nunca vai saber o que vai acontecer, é só uma questão de perspectiva para você entender realmente o pessimismo, o otimismo em relação aos principais ativos, e para que você possa encontrar as melhores oportunidades de acordo com a sua estratégia, né? Porque sabendo mais ou menos o que está acontecendo com um determinado ativo, você vai conseguir aplicar sua estratégia da melhor forma possível. Como eu falei, de manhã cada um tem sua própria rotina, às vezes você vai gostar de tomar café, fazer exercício antes, outros não. A questão seja pragmático, seja simples, não confunda as coisas, não ache que algum tipo de rotina diferenciada vai fazer com que você ganhe ou perca dinheiro. O que vai fazer você ganhar ou perder dinheiro, no final das contas, vai ser o trabalho duro, vai ser a dedicação, vai ser a fé em Deus e vai ser você fazer as coisas de uma forma simples, seguindo a mesma estratégia, e eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que não faz muito sentido a gente ficar pensando em soluções muito rebuscadas. Ser trader é como qualquer outro trabalho, você tem que ser disciplinado, você tem que seguir o máximo possível uma disciplina e uma rotina em termos de operação. Então, você seguir sempre a mesma tomada de decisão, porque assim você consegue avaliar seus resultados, você consegue avaliar se as coisas estão dando certo. Esse é um ponto, né, que às vezes talvez vocês não entendam porque eu falo sobre disciplina, sobre fazer as coisas da mesma forma. E eu acho que assim, se você faz as coisas sempre da mesma maneira, fica fácil de você mensurar os resultados. Então, se eu sempre sigo a mesma estratégia, se eu sempre tomo a mesma decisão de acordo com aquela estratégia, fica fácil de eu entender se as coisas estão dando certo ou errado. Eu estou sempre fazendo a mesma coisa, se está dando prejuízo é porque a estratégia é ruim, se está dando lucro é porque a estratégia e a gestão de risco é boa. Por outro lado, se eu faço as coisas cada vez de uma forma, eu nunca vou saber por que está dando certo ou está dando errado. Então, eu tenho que seguir uma estratégia, eu tenho que ser disciplinado em relação a uma determinada abordagem, porque só assim eu vou saber se as coisas estão dando certo ou estão dando errado por méritos meus e não por sorte. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas, inclusive, do price action puro. Se você quiser me perguntar, eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Eu acho que é muito legal, acho que é muito interessante, mas para um trader iniciante
para um trader que não tem muita experiência é muito difícil, porque você vai tomar suas decisões cada vez de uma forma e dificilmente você vai conseguir mensurar os seus resultados em relação àquela estratégia mesmo. Então, eu não sei, cada um gosta de seguir um caminho, mas tome cuidado com isso se você opera price action, para você não tomar as decisões cada vez de uma forma. Fechou? Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Você entendeu mais ou menos a forma como eu me preparo. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima. Valeu? Um abraço. Tchau.